escada pro Daniel de novo. Lindo lance, bateu cruzado. O corpo do jogador do São Paulo, Daniel Correia Freitas, foi encontrado numa mata em São José dos Pinhais. Diferenciado, foi cortado o pênis. Ele estava nu, só com uma camiseta, e a cabeça estava praticamente decepada. O Daniel primeiro está morto, depois ele está assassinado, depois ele é um estuprador que merecia estar morto. O empresário Edson Brites Júnior, suspeito de matar o jogador, foi preso. Eu peguei a faca porque eu queria capar o Daniel. Essa é a verdade. Tirou as calças, subiu em cima de mim, passou o pênis, tirou fotos, né, que eu vi depois. Meu pai falava, filha, ele estava em cima da tua mãe. Nunca vi meu pai com aquele olhar que ele me olhou. Eu escuto a Cristiana falar pra mim, mata lá na rua. E aquilo me soa como um isqueiro. Você tá culpando a Cristiana. Todo grande crime guarda um segredo. Ajuda. Qual é o segredo desse caso? Olá, boa noite. Hoje a história é sobre a morte brutal do jogador de futebol Daniel. Ele atuou em clubes como Cruzeiro, Botafogo e São Paulo. Há 7 anos, saiu para uma noitada e nunca mais voltou. O corpo é achado numa floresta, perto de Curitiba. Daniel despertou a fúria de um homem violento, Edson Brites. O atleta teria abusado da mulher de Brites. Agora, o assassino quebra o silêncio, fala com exclusividade para o jornalismo da Record e causa uma verdadeira reviravolta na história. A primeira entrevista de um homem condenado a 42 anos de prisão. Foram 7 anos de silêncio. Até este momento. Há mais de 2 anos eu tento essa entrevista com o Edson Brites. A resposta foi sempre não, não, não. Por que falar agora? Eu acho que é o momento agora, é o momento de falar. Há segredos nesse crime não revelados? Sim. Você está disposto a falar sobre eles hoje? Sim. Edson Brites é réu confesso. Até a época do julgamento, em março do ano passado, ele assumia sozinho a responsabilidade pelo crime. O que eu fiz foi o que qualquer homem faria. Porque aquela mulher que estava ali não era minha esposa. Para mim, eram todas as mulheres do Brasil. Mas hoje ele tenta arrastar outra pessoa para a trama. Eu passo pela sala, eu escuto a Cristiana falar pra mim. Ó, não mata aqui. Não mata esse cara aqui dentro da nossa casa. Não faz isso aqui. Mata lá na rua. Por que você não falou isso antes? Eu não falei isso antes, Thaís, porque eu queria proteger a Cristiana. Por que agora essa proteção não precisa existir? Porque agora ela não faz mais parte do meu rol de proteção. Então eu não preciso proteger. Então eu vou te perguntar agora de forma direta. Você decidiu se posicionar dessa maneira agora porque ela se separou de você? Absolutamente, claro que não. A gente se separou numa boa. Durante quase 3 horas de entrevista, Edson conta detalhes da execução. E pela primeira vez, aponta a ex-mulher Cristiana Brites como a mandante do assassinato. Naquela noite disseram que você teria dito aqui não, como se fosse um indicativo para que esse crime pudesse acontecer fora da sua casa. Você disse isso? Não. Eu não queria que nem batessem nele. A todo momento eu pedia por ele para pararem com as agressões, clamando pela vida dele. Cristiana acusa o jogador Daniel de abuso sexual. Eu fui abusada por ele. Eu fui a primeira vítima. Eu fui vítima dele. Ninguém viu
o meu lado de mulher que foi violada, que foi invadida por uma pessoa que entrou dentro do meu quarto, dentro da minha casa. Uma família no centro de um crime. Várias versões para o mesmo assassinato. Nós ouvimos cada uma delas. Eu e meu pai, alguns meses antes de acontecer tudo. Eu e o David, no dia do meu aniversário, na Shed. Natal. O dia da Shed também. O dia do crime. Isso. Moleque, eu juro pra você que eu não tô muito bêbado. Tem uma coroa dormindo, uma novinha dormindo. Não sei o que eu faço, né? Havia uma poça aqui mais ou menos nessa região. Bem na beira da estrada aqui, né? Grande? Uma poça grande, bem volumosa. Tomava quanto aqui? Ela pegava mais ou menos 1 metro de diâmetro. E onde é que estava o corpo? Mas nessa região aqui tinha uma faixa de isolamento da polícia militar, né? Que estava fechando em torno dessas árvores, né? E daí o corpo estava bem no meio ali. Ele estava bastante ensanguentado, emasculado e com esse corte profundo na região posterior do pescoço aqui, uma tentativa de degola que a gente fala, né? O corpo do jogador do São Paulo, Daniel Correia Freitas, foi encontrado numa mata em São José dos Pinhais. Ele estava em Curitiba para o aniversário de 18 anos de Alana. O empresário Edson Brites Júnior, suspeito de matar o jogador, foi preso. O crime aconteceu durante uma festa na casa do empresário. Daniel foi espancado por Edson Brites Júnior e pelo menos outros 4 convidados. Para a polícia, o motivo seria uma suposta relação de Daniel com a mulher do empresário. Primeiro, você encontra uma pessoa morta. Se fosse qualquer pessoa, isso já chamaria atenção, do jeito que ela foi morta. Já chamaria bastante atenção. Mas, obviamente, que quando envolve um jogador famoso, com uma repercussão que tinha o jogador Daniel, isso ganha, né, um status muito maior. Enquanto nosso time era bom também, conseguimos sair com a vitória. Daniel, ele nasceu em Juiz de Fora, cidade da zona da Mata Mineira. Logo pequeno veio aqui para Conselheiro Lafayette. Ele cresceu nesse bairro. Olha pra cá. É porque... A gente procurou a mãe do Daniel, né? Mas ela disse que não quer gravar entrevista, que agora, depois do julgamento, deixar essa história de lado. Pediu que eu telefonasse para ela. Vamos ligar para ver. E, Eliana, vamos começar falando como é que era, né, o Daniel, a personalidade dele, como é que ele era? Ele era muito tranquilo. Sempre todo mundo gostou muito dele, desde pequenininho. O jogo mesmo de futebol era algo que ele ainda assustava. Então, talvez com o tempo ele não conseguiu lidar com o tamanho que ele começou a ter. E com a pouca idade, né? O Daniel morreu com 24, o auge da carreira dele foi com 20. Em nenhuma profissão no planeta você tem o auge da carreira com 20. Por quantos times profissionais o Daniel passou? Profissionais foram 5 e no total foram 6. Tentaram provocar em alguns momentos, mas a gente teve tranquilidade, a gente sabe levar isso tranquilo. Na base ele fez pelo Cruzeiro e profissional Botafogo, São Paulo, Ponte Preta, Curitiba e São Bento. O grande auge dele foi numa partida Botafogo e Criciúma em 2014, no qual o Botafogo ganha de 6-0 e o Daniel faz 3 gols. Bola tocada de novo pro Daniel, faz lindo lance, invadiu a grande área, que grande jogada, bateu, gol! É do Botafogo! É o terceiro gol do Daniel no jogo! Tive a oportunidade de dirigir o Botafogo no ano 2014 e por isso eu tive contato com o Daniel durante 9 meses. Esse jogo termina 6-0 no Maracanã
Aí a repetição da jogada, como o Daniel invade a grande área, passa por 3 jogadores e toca na saída do goleiro Galato. E nesse jogo ele mostrou recursos, né? Em 2014, ó. Primeiro, ter estrela. Outra característica muito importante para um jogador de ataque, a arrancada. Proteção da bola, chegar na cara do goleiro e ter a frieza para tocar na saída do goleiro. É o jogo que faz o Daniel ser mais observado pelos clubes brasileiros. O Daniel conseguiu aquilo que milhões de crianças sonham, ser um jogador profissional de futebol. Só que ainda jovem, teve uma contusão grave e nunca mais foi o mesmo. Ele era uma pessoa tímida, disciplinada. É difícil de acreditar que a vida do Daniel terminou de uma forma tão trágica, tão violenta. Na verdade, o que aconteceu, além de tudo isso que ele ficava um pouco assustado, ele teve uma lesão muito grave no joelho, que, na verdade, a partir daí ele nunca mais conseguiu jogar de verdade. Acredito que isso tenha sido algo que minou ele. Isso acontece em 2014. Preocupa os companheiros. A gente está revendo o lance, o momento da dividida. Ele bateu com o joelho com muita força no adversário, está caído até agora, sentindo muitas dores do Daniel. Inclusive o árbitro já pediu a entrada do pessoal da maca. E a partir dessa lesão, ele nunca conseguiu voltar de fato. Ele assinou com o São Paulo em 2015, um contrato de 3 anos. Mas a partir daí ele não consegue mais jogar com muita sequência, né? Isso mentalmente foi desanimando ele. O São Paulo decide emprestar Daniel enquanto ele se recupera da lesão. O último time a receber o jogador é o São Bento, em Sorocaba, no interior paulista. Muito feliz por estar aqui, vestindo essa camisa e ajudar o São Bento a conquistar objetivos grandes. A temporada do atleta no São Bento se resume a sessões de fisioterapia. Apesar de ser sempre assíduo e disciplinado, no dia 27 de outubro de 2018, ele não se apresenta no centro de treinamento. Antes de ele viajar, que aconteceu a tragédia com ele, a gente ia jogar sábado. Aí o treinou na quinta, sexta, foi liberado. Aí ele viajou e não voltou. Eu sou Gabriel Luiz Basso, retornando para casa, vi a poça de sangue, vim atrás para ver do que se tratava e acabei encontrando o corpo do Daniel. Eu achei que era um animal ferido, né? Ou um cachorro que havia caçado algum bicho, alguma coisa, mas estranhei pelo tamanho da poça de sangue. Fui andando um pouquinho ali, daí eu acabei encontrando o corpo do Daniel. Assim, uma imagem que não dá para esquecer, né? Tava uma cena de terror praticamente, uma crueldade absurda. Ele tava nu, só com uma camiseta, rasgadas também. Aí havia cortado o órgão dele, né, o órgão genital, e a cabeça estava praticamente decepada. Era um crime diferenciado, porque um homem foi encontrado, né, não passaram as características naquele momento, mas ele estava sem o pênis, foi cortado o pênis. Então isso ficou muito impactante. A única coisa que foi encontrada junto com esse corpo, a pulseira, né, da casa noturna onde estavam antes e com a indicação do camarote, inclusive. Então isso facilitou bastante o processo de investigação. Porque sabia que essa pessoa, momentos antes, ela estava numa casa noturna, num determinado camarote. Quando o meu primo liga pro necrotério e pergunta: tem um cara com aparência tal, pô, faz sentido, olho verde, sim e tal. Cicatriz no joelho? Pá, é ele. Daniel passou a noite com um grupo de amigos em uma conhecida casa noturna de Curitiba. De lá, todos teriam seguido para a casa de um amigo em São José dos Pinhais. Nós sabemos que aquela casa onde o fato começou era de uma pessoa, o nome dela é Juninho. Qual era o seu apelido? Juninho Riqueza. Por quê? Porque a gente brilhava em tudo do melhor para a família. Então, tudo que eu quis do bom, primeiro pensava na minha família. Em morar bem, em andar num carro legal, porém, sempre trabalhando para ter o que a gente teve. Falaram coisas que não eram verdades de mim, coisas que eu nunca fiz. O quê? Que eu era envolvido com coisa errada, que eu mexia com coisa errada, que eu era miliciano. Ele tinha um relacionamento social com policiais que eram investigados.
e eram acusados de corrupção e de vários outros crimes, como tráfico de drogas, facilitação para o crime organizado. Nada disso é verdade. A gente sempre teve muito amizade. Apesar de negar ter qualquer envolvimento com atividades criminosas, Edson Brits confirma a receptação de um celular, uma moto e de um carro roubados. A polícia te acusa de receptação de carro roubado. Isso é verdade? Foi um crime que eu respondi, sim, e infelizmente eu fui enganado mesmo na questão. E na questão da minha moto, eu tinha uma moto que eu comprei, ela estava no nome de uma pessoa que cometia crimes, mas eu não sabia. Você usava um celular no dia do crime, segundo a polícia, esse celular havia sido roubado. Eu comprei o celular numa loja e, infelizmente, esse telefone disse que era produto do crime, de uma pessoa que tinha morrido, tinha sido assassinada. E foi essa a situação do telefone. Com essas informações a respeito do passado de Brits, a polícia começa a buscar uma possível ligação entre a família dele e a morte de Daniel. E logo a investigação descobre que o jogador conhecia a Lana, a filha de Edson. Que a última coisa que eu cogitaria seria um assassinato, porque o Daniel nunca brigou com uma formiga. Mas e aí uma prima minha falou, gente, eu conversei com uma menina que chama Alana, que ele tava na casa dela, chama Alana Brits, e que ele só saiu da festa, pegou um Uber e foi embora. Ela, de maneira dissimulada, falou que não tinha visto o jogador Daniel. A mãe dela disse a mesma coisa. O pai da Lana Brits, que é o Edson Brits, ele também disse que não tinha visto o jogador Daniel. O caminho do Daniel se cruzou com o da família Brits aqui no Batel, esse bairro badalado de Curitiba. Ele conhecia só a Lana, tinha sido convidado para um aniversário no ano anterior e foi novamente chamado para a festa dela. E aquela foi uma noite muito conturbada, que começou na Boate Shed, que funcionava aqui nesse prédio. Todo mundo fala que o Daniel estava com um comportamento muito questionável naquela noite, indo atrás de várias mulheres, bastante alterado, tinha consumido bastante bebida alcoólica. Você chegou a falar com o Daniel na balada? Não. Você nem sabia quem era ele? Eu sabia quem era ele porque ele foi no aniversário de 17 anos da Lana, um ano antes. Foi a única vez que eu vi ele. Sobre o Daniel, como que vocês se conheceram? Eu conheci ele através do Instagram. Está, que ano que vocês se conheceram? 2017. 2017. Vocês se aproximaram por interesse amoroso? Acredito que parecia ser um interesse por ser algo a mais, mas nunca aconteceu nada entre nós dois. Foi mais pela amizade depois que a gente se conheceu. Um ano depois, eu convidei ele novamente para o meu aniversário. Ela resolveu fazer um aniversário. Pegou 2 camarotes, fez uma lista. Em uma semana ela organizou tudo o aniversário. Você lembra quanto você gastou na festa, no todo? 30 mil reais. Todos os convidados, a gente não deixou que ninguém gastasse nada. O Daniel na festa, você viu bastante o Daniel, pouco o Daniel? Então, na verdade, eu vi bem pouco ele, porque, como eu recordo, ele chegou, já estava bem tarde, já fazia um tempo que eu estava ali, e ele não ficou no camarote, ele foi para a área VIP, que é uma outra área. Ele chegou e me cumprimentou, veio, apertou minha mão, essa é a verdade. Falei, cara, fica à vontade aí, tudo open. Durante a festa correu tudo bem, só que depois eu fiquei sabendo por outras pessoas que o Daniel também importunou outras mulheres lá. Inclusive, tem até o segurança da própria balada, que tem vídeos, né, mostrando ele importunando uma outra mulher. Na Shed hoje eu sou segurança. Alguma coisa que desborde a naturalidade do jogador? Na saída da casa, o jogador importunou uma menina e reclamou a 3 amigos. E eles vieram para cima do jogador, sendo necessária a segurança intervir. Aí no final, quando nós estávamos quase indo embora, eu lembro que ele veio no camarote, sentou e logo depois ele já começou a ficar com a Evelyn. A Evelyn era uma amiga minha da época, uma das convidadas também da Shed. Decidimos em fazer uma after na casa de São José. A after é uma pós-festa
A gente saiu, entramos no carro, destino São José dos Pinhais. Essa festa ela só acabou na manhã seguinte. A Alana voltou para casa com o pai, a mãe, o namorado e 2 outras pessoas que estavam hospedadas lá. E a Cristiana voltou completamente embriagada. No final da balada, quem foi para minha casa são as pessoas que estavam hospedadas lá. O Daniel não era uma delas. Ele não tinha intimidade nenhuma com a gente, ele não ia para minha casa. Em um determinado momento, a Cristiana subiu em cima da mesa, começaram a dançar. Nesse momento, eu peguei e falei para a Alana, bota uns shorts na tua mãe, cuida dela. A Evelyn me mandou uma mensagem falando, amiga, não fica brava comigo, tô indo pra sua casa. O cara que eu fiquei, o jogador, algo assim, ele tá junto. E ele, amiga, só que eu não quero mais ficar com ele, porque ele tá sendo meio invasivo, ele tá pegando em mim. Câmeras de segurança do entorno da Boate Shed registraram o momento em que Daniel entra em um carro para ir à casa da família Brits. Ele entra no Uber e se dirige até a casa dos Brits, local onde ele foi torturado, onde ele foi massacrado de forma covarde e vil, aonde Daniel perde a vida. A casa ela fica bem no fundo do terreno, tem uma área de lazer. Na parte de cima ficava o quarto da Alana e um quarto de hóspedes. Os convidados eles estavam quase que todos concentrados na churrasqueira. O Daniel ele chegou depois com a Evelyn, amiga da Alana, e mais alguns amigos. E quando ele chegou na casa, a Cristiana já estava dormindo no quarto. E a informação que a gente tem é que ele não chegou nem a encontrar com a Cristiana acordada. A Cristiana já estava no quarto. Essas pessoas elas não sabem nem explicar em qual momento o Daniel deixa a festa na área de lazer para entrar no quarto da Cristiana. Eu me lembro do Daniel, ele estava sentado no sofá, mexendo no telefone, e de repente ele veio falar comigo. Tem vodka? Peguei e falei, cara, eu vou ir comprar vodka pra você. Quando o Edson Brits volta para casa com as bebidas, ele percebe que Daniel não está mais na área de lazer. Servi todo mundo e de repente eu escuto um grito. Agora um momento crucial da trama. Começa uma escalada de violência que só termina com a morte de Daniel. Acho que fazia 1 hora que eu tava dormindo, eu acordar com uma pessoa em cima de mim. Quando eu vou na porta do quarto, a porta do quarto tá fechada. Eu tento forçar a porta pra mim entrar, copiar, a porta tá fechada. Daí eu falei, ué, mas não é pra porta tá fechada, porque eu só encostei a porta na hora que eu entrei e pus ela pra dormir. Os flashes que eu tenho é dele pegando no meu seio, em algum momento. Eu não sei se meio que me movimentei, ele fala, calma, calma. É o Daniel. E depois eu acho que eu dormi de novo. E tenho, na hora que eu acordei, ele, que o Junior já estava entrando no quarto com ele em cima de mim. Ele estava só de cueca, com o pênis para fora. Daniel registrou o momento em que esteve no quarto com Cristiana. Ele tira fotos e envia a um grupo de amigos. Além disso, o jogador afirma nas mensagens que teve relação sexual com ela. O marido da coroa, não sei onde tá. Moleque, não sei o que eu faço, moleque. Me ajuda. Eu dou a volta, passo pela sala e vou na janela. Eu vejo o Daniel. Eu já falo, cara, o que você tá fazendo aí? Eu não consegui entender aquilo ali, eu não consegui digerir aquilo ali. Já fui lá, pegando ele assim pelos pescoços. Daí eu falei pra ele, calma, calma, vamos chamar a polícia. Eu vi que não ia parar, só que tomado por um ódio. Primeiro eu olho aquilo e falo, cara, o que é isso? O que tá acontecendo? O que significa isso? E já começa a bater no Daniel. Nisso a Cristiana caiu da cama. Pulou a janela por onde eu entrei. E nisso já vieram os meninos. E aí, quando eu entrei na porta, eu já vi a cena do meu pai segurando o Daniel só de cueca pelo pescoço. E meu pai falava, filha, filha,
ele tava em cima da tua mãe, no meu quarto, na minha cama, meu pai, assim, indignado, sabe? Nunca vi o meu pai com aquele olhar que ele me olhou. Eu tava na minha casa, lá é o meu lar. Aquela cama era a cama que eu dormia, lá é a minha casa. Não era um puleiro, não era uma fuleiragem. Lá era um ambiente inviolável, intocável. Foram procurar isso comigo. Foram atiçar, aguçar o ódio, a ira, a raiva, a violência dentro de uma pessoa que até então era tranquila. Você pensou em chamar a polícia? Eu pensei, inclusive a todo momento eu pedia para alguém chamar. Meu celular, não sei onde estava, como eu falei, eu cheguei embriagada em casa. Provavelmente estava no carro, não sei onde estava meu celular, eu não tinha como chamar. Mas a todo momento eu pedia, por favor, chame a polícia. Vocês não pensaram em todo mundo se juntar para impedir seu pai, tanto das agressões quanto de levar o Daniel dali? Eu lembro que meu celular estava descarregado e eu perguntava para minha mãe, mãe, cadê teu celular? Ela falava, eu não sei onde é que tá meu celular. Então, sabe, parece que realmente aconteceu tudo como tinha que acontecer e tava todo mundo em choque. Eu bati mais do que todo mundo, com certeza. Minha fúria, minha raiva era maior. E os meninos entraram ali, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu falei, cara, esse maluco aqui, esse cara maluco tá aqui. Vários jovens que estavam na casa participaram das agressões. 3 deles responderam pelo crime: David Volero, Igor King e Eduardo Ribeiro. Quem estava batendo? Quando eu cheguei lá, estava o Cleiton, o King e o David. Aí eu comecei a agredir ele também. Você vai ver agora o momento mais polêmico de toda essa história. O assassino Edson Brits falando muito claramente que a ex-mulher Cristiana é a mandante do crime. Eu saio com o Daniel, depois de um tempo, eu escuto a Cristiana falar pra mim: ó, não mata aqui. Não mata esse cara aqui dentro da nossa casa. Não faz isso aqui. Mata lá na rua. E aquilo, ao meu ver, me soa como um isqueiro, um estopim. Porque até então, a minha ideia sempre foi ficar ali e chamar a polícia. O que te soa como esse estopim, esse gatilho? Ela falando, ó, não mata aqui. Mata lá na rua, não faz isso aqui dentro de casa. Você ouviu da boca da Cristiana? Sim. Mata lá na rua? Sim. A Cristiana nega que falou isso. Isso jamais aconteceu. Eu jamais quis que acontecesse alguma coisa com ele. Muito pelo contrário, todo momento eu clamei para que não batessem nele. Eu achei que iria ficar só em agressão. E eu estava pedindo a todo momento para que não batessem nele. E aquilo batendo na minha cabeça. E penso, uma boa mesmo. Aquilo me soa como uma ordem, um dizer. Você tá culpando a Cristiana. Eu tô falando pra você o que aconteceu. Eu não tô aqui pra culpar ninguém. Quem vai culpar a Cristiana não sou eu. Se você quer ouvir a verdade de mim, você vai ouvir a verdade. Logo em seguida, com a ajuda de Igor, Eduardo e David, Edson Brits coloca Daniel ainda vivo e ensanguentado no porta-malas do carro. Eu entro lá, dentro da cozinha, pego uma faca, volto pro carro e a gente sai. Brits entra em contradição quando tenta explicar por que levou a faca. Quando você saiu de casa, qual era a sua ideia? O que você queria fazer com o Daniel? Era largar ele num lugar pelado para ele passar vergonha. E para que a faca? Era isso. Eu peguei a faca sim, mas não com o intuito de matar ninguém. Depois de interromper a entrevista para consultar sua defesa, Brits muda a versão. Eu peguei a faca porque eu queria capar o Daniel. Essa é a verdade. Eu peguei aquela faca porque a minha ideia era capar o Daniel, castrar ele, pelo que ele fez. Os 3 jovens que estavam no carro com o Edson, eles contaram que ele se alterou demais enquanto dirigia, quando viu alguma coisa no celular. Logo depois, a investigação descobriria que o Daniel mandou fotos na cama com a Cristiana para uns amigos
viu um grupo de mensagens. Então, quando o Edson tem acesso àquelas mensagens, acesso à foto, que é uma foto bem explícita, ele acaba ficando transtornado. Então, nós temos um acúmulo mental, a sucessão de fatos que foram acontecendo naquela noite. A gente vai tendo uma somatória de situações que resultam na atitude dele. E uma desses momentos, digamos assim, é o momento em que ele pega o celular e acessa as mensagens e as fotos. Aqui, uma nova reviravolta. Pela primeira vez, Brites afirma que as fotos que teriam sido o gatilho para o crime foram enviadas a ele pela própria Cristiana. Chegou no caminho, tocou meu telefone, celular. Pego para atender, vejo quem tá me ligando, rejeito a ligação. Cristiana estava me ligando. Eu não atendi 2 vezes, ela me mandou 3 fotos, que eram as fotos dela lá na cama que o Daniel tinha tirado. Até então não tinha visto. Como a Cristiana teve acesso a essas fotos? Ela estava com as fotos, mandou para mim. Eu vejo essas fotos e logo uma mensagem de voz junto. A Cristiana reafirmando o que ela tinha falado para mim lá atrás. O que ela disse? Mata. Olha aí o que ele fez, ó. Mata. A defesa da Cristiana alega que você estava com o telefone do Daniel, que você viu a foto que o Daniel enviou para o primo e as mensagens e que ali você teria decidido matar. Não. Você estava com o telefone do Daniel? Não, o telefone do Daniel foi destruído lá na casa. Brites afirma ter mantido este áudio em segredo até hoje. Mas quando pedimos para que nos mostre a mensagem... As mensagens que estavam no seu celular, o que você fez com elas? Elas permanecem no meu celular ainda. Eu não tenho mais esse aparelho, né? Mas elas permaneceram lá, normal. Com quem está esse aparelho? Isso é uma coisa que a minha defesa pediu para mim manter ainda em off. E quem sabe numa oportunidade... O celular nunca foi apreendido pela polícia? Nunca. Eu gostaria de ter acesso a essas mensagens. Nesse momento, a resposta é não. Você entende que é estranho você não me entregar esses áudios dizendo que tem os áudios? Sim, faz muito tempo. No mínimo estranho. Faz muito tempo, né? A gente tá falando de 7 anos, né? Vou te pedir de novo, me entrega esses áudios. Como eu te disse, no momento certo, pode ter certeza que vai aparecer esse telefone. Pode ter certeza que vocês vão ser os primeiros a ver, mas a gente tá falando de um crime. Por que você acha que eu tenho obrigação de mostrar um telefone de um crime para você? Não tenho obrigação de mostrar. Você veio aqui por livre e espontânea vontade e disse que sua ex-mulher te mandou matar o jogador Daniel, que você recebeu um áudio, que você tem um áudio. É natural, eu como jornalista que eu te peça. Verdade. Senão eu não estaria fazendo meu trabalho. E é natural eu falar para você que quem vai ter acesso a esse telefone primeiro é a justiça. Você consegue entender que é difícil de eu acreditar que para mim soa que você está mentindo? Questionamos as advogadas de Edson Brites sobre o paradeiro desta nova prova. Essa informação é uma informação também inédita para a defesa, né? A gente ouviu falar disso, mas ainda não temos faticamente sobre aonde está, com quem está, né? E no momento oportuno, certamente a defesa vai trazer em benefício do acusado. O Eduardo, ele tentou ali perguntar pro Edson Brites o que tá acontecendo, que celular, por que você tá quieto, por que você não fala nada. E o Edson Brites simplesmente não dizia nada. Saiu dali, 2 minutos depois ele já virou à direita e parando naquele lugar que o Daniel foi encontrar. Eu lembro só de ter, ouvido barulho, na verdade, assim, sabe? E meio que caindo, assim, porta-malas e tal, o barulho da faca. É isso que eu lembro, assim, Nesse momento já começamos a ouvir os gritos do Daniel. Entende? Mas como ele falou com nós, fique no carro. Então desce no carro. Para o Ministério Público, Brites teve a ajuda dos 3 jovens que estavam no carro para cometer o crime. O que fizeram os 3 rapazes? Fizeram exatamente o que está relatado na denúncia. Eles acompanharam a pessoa do Edson e contribuíram para a execução do crime. Eles não pensaram que, em vez de ir para casa, eles poderiam ter ido para a delegacia e ter contado o que aconteceu? No mundo ideal, as pessoas deveriam ir lá, confiar na polícia, fazer
No mundo real não é isso que acontece, você tem receio. Apesar de ser uma distância curta da estrada, você acha que seria capaz o assassino trazê-lo sozinho para cá? Sem deixar marcas no solo, né? Nesse tipo de solo que tem bastante folhagem seca em cima, seria bastante difícil. Existe uma probabilidade grande de ter tido ajuda. Daniel era leve, eu era forte. Eu estava com 95 quilos. Ele era um atleta, mas ele era magro, bem miudinho. Peguei ele com muita facilidade do carro, sozinho. Como eu sempre disse, e é a verdade, eu cometi esse crime sozinho. Se o Daniel tivesse sido arrastado, teria sangue num rastro. Isso não foi encontrado ali. A acusação acredita que ele foi carregado e que, pelo peso e pela situação, o Edson precisou de ajuda. Na visão da defesa, esse rastro, ele está comprovado, está lá, e óbvio que dias depois a gente não vai ter um sinal de tecido humano, de sangue, em relação quando tem orvalho, quando tem chuva, quando tem uma série de situações, não vai estar, depois de alguns dias, lá ainda de uma forma preservada esses indícios. Havia muito sangue aqui? Tinha menos sangue do que na beira da estrada ali, mas tinha um pouco de sangue sim sobre o corpo, né? E o que isso indica? Tem mais sangue lá do que no local onde o corpo foi encontrado? Provavelmente a maior lesão ela foi produzida ao desembarcar do veículo, né? Essa morte foi produzida nessa região. Eu desço do carro, os meninos estão todos em choque, os três estão em choque, e tudo acontece. Eu não quero dar detalhes porque eu acho que é muito triste. Essa parte do homicídio em si é muito triste. Eu já estava fora de mim, numa violenta emoção, que é o que eles falam, que o que acontece com a pessoa que fica cega. Quando eu vi, já tinha acontecido. Eu vou para trás do carro, abro o porta-mala. Quando eu vi, já tinha acontecido. Qual é a sequência de golpes para a perícia? O que a perícia acredita? Para a perícia é meio complicado você dizer exatamente se houve aquela, por exemplo, a lesão lá, emasculação antes ou depois da morte, né, ou daquele corte realizado no pescoço. Primeiro foi a degola e depois foi a emasculação. Então não houve requinte de crueldade. Não foi um crime com requinte de crueldade. Não houve. O requinte de crueldade, ele ocorre quando a pessoa sofre para morrer. Isso é requinte de crueldade. Então, se vocês não sabem, fiquem sabendo. E o Daniel, infelizmente, não foi dessa forma que aconteceu. O pênis mesmo não havia sido encontrado pelo serviço de perícia e aí os policiais eles pediram para que o Juninho indicasse, né, aonde ele jogou, e aí acabaram encontrando, né, estava num galho de árvore, né, daquela região, porque segundo foi relatado, né, ele foi cortado, né, e arremessado. O Edson vai o caminho de volta para casa. Num determinado momento, se não me engano, ele para numa loja, pede pro David comprar uma roupa, uma camiseta para ele, comprar água para ele se limpar. Ele se desfaz da faca também do crime e daí voltam para casa. Meu pai chegou e os meninos estavam com a mesma roupa, mas meu pai estava com uma roupa diferente. E eu olhei assim para ele assustada, ele só veio, me abraçou e me falou: "Me perdoa, filha, me perdoa". E eu falei: "Pai, perdoar pelo quê? O que tá acontecendo?". Quando que ele contou que ele assassinou o Daniel? Ele nunca chegou assim para mim e falou: "Matei, matei". Mas ficou pelo contexto subentendido? Eu entendi com certeza, principalmente por ele estar com outra roupa. Eu achei estranho ele estar com outra roupa. Seria natural você falar com a Cristiana. Por que você não falou com ela? Eu não tive coragem de falar com a Cristiana. Por quê? Porque eu tava em choque. Mas ela não te perguntou? Você matou? Quando a gente voltou, fomos em 5 e voltamos em 4, eu acredito que ela nem precisava me perguntar. E não o fez. A gente tá falando de um assassinato, Brito. E eu tô te respondendo.
Logo depois do crime, o Edson Brits ele começa a fazer uma operação para tentar esconder todas as provas desse assassinato. Ele chega, inclusive, a ligar para a família do Daniel em Minas Gerais, oferecendo ajuda para procurar o jogador que ele tinha acabado de assassinar. O Edson ligou para a mãe do Daniel, minha tia, e falou: putz, fiquei sabendo da história, cara. Coisa triste, né? Se você precisar de mim, eu posso te ajudar a investigar isso. Então, assim, é de uma crueldade que, repito, não tem desculpa de cabeça cheia, de cabeça quente, porque ele fez isso 2, 3 dias depois que ele matou o Daniel. Eu fiz isso porque eu tava perdido. Fiz isso porque eu tava atordoado. Fiz isso, mandei a Lana fazer algumas coisas, amando o meu que ela o fez. 2 dias depois do crime, a Lana marcou um encontro com várias testemunhas que estavam na casa, aqui na praça de alimentação deste shopping, para que eles combinassem uma versão para o crime. Por conta disso, ela respondeu por coação no curso do processo. Ela teria coagido essas testemunhas a contar uma mentira para tentar encobrir o que realmente aconteceu no assassinato do Daniel. Faz assim, vamos se encontrar à noite, pode ser? Daí com eles junto. Meu pai pediu para que eu mandasse mensagem, né, para se encontrar no shopping, e ele disse que ele se entregaria. Em nenhum momento eu ameacei ninguém, em nenhum momento eu troquei nenhuma palavra com ninguém. Você prometeu lealdade a eles desde que eles não te entregassem logo depois do que aconteceu, antes de você ser preso? Nunca prometi nada. O que eu sempre prometi, falei, cara, vamos falar a verdade. A tese dele era o seguinte: ele seria um único autor, bateria no peito, né, e inocentaria a esposa e a filha, e os outros todos saíram absolvidos também. Desde o início, essa era a tese de Edson Brits. Os 3 jovens que estavam no carro foram absolvidos do crime. Depois do julgamento, David Volero se casou com Alana Brits. Aqui é um conflito de interesse. Um dos meninos hoje é marido da sua filha, que estava no carro, e o outro é um parente seu primo, Eduardo e David. Você está protegendo esses 2? Absolutamente. Ninguém me ajudou. Você está entregando a sua ex-mulher. Você entregaria o marido da sua filha? Se tivesse errado, com certeza. Você entregaria seu primo? Sem pensar. Foi aquilo que eu te falei, cada um vai comer o que está no prato. A frase que a Cristiana teria dito ao Brits, "não mate aqui", também foi o argumento do Ministério Público para acusá-la de ser uma das autoras desse homicídio, mas ela acabou absolvida. Essa frase de que ela teria dito, ela foi extremamente deturpada, e essa frase ela não está na acusação inicial, que é a denúncia. Me colocaram dentro do carro da polícia, ele falou que eu estava sendo presa. Eu não entendi por quê. A vida é muito complexa para se colocar o Daniel como um mocinho e a outra família como vilã, ou o contrário, que é o que a família deles tenta fazer. O Daniel foi vítima do que se chama de machismo estrutural da parte dos 2. Porque se o Daniel entra num quarto no qual ele não foi convidado e começa a mandar fotinha, ele quer pagar de machão. Se um outro cara vê e faz isso e ainda corta o pênis dele, é pra mostrar que eu sou mais macho ainda. Fui jogada numa prisão como uma bandida. Ninguém viu o meu lado de mulher que foi violada, que foi invadida por uma pessoa que entrou dentro do meu quarto, dentro da minha casa. É uma pergunta difícil, né, Eliana? Mas você acha que o Daniel agiu corretamente ali naquela casa com a Cristiana? Então, eu não sei, porque ele não teve direito de falar, né? Ele não teve direito de se defender. Agora, as coisas que ela fala, não dá pra entender, porque ela falava que ele estava em cima dela, passando as mãos nos seios dela. E como é que ela ficou quietinha? Eu não sei porque ele foi lá, e muito menos acho que ele tá correto de invadir um quarto no qual, pelo visto, ele não foi convidado.
Eduardo Lamel, primo de Daniel, confirma que foi o destinatário das fotos que o jogador tirou ao lado de Cristiana. Os dois também trocaram mensagens. Os áudios vieram em seguida. Moleque, eu juro pra você que eu não tô muito bêbado. É que a situação é desesperadora. Eu não sei como é essa casa que eu vim parar aqui, mas parece que a casa tem, sei lá, uma casa tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo, o namorado da novinha eu não sei onde tá. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. Conforme tá nas mensagens anteriores, eu não tava entendendo muito bem o que ele tava querendo dizer, o que ele tava falando. Não imaginei que fosse acontecer o que aconteceu, então... Na hora que eu achei que ele tava só comentando como que tava a resenha, como que era o lugar. Eu até sou grata, sabe, por ele ter tirado essas fotos. Ele deixou a maior prova, sabe, de que ele estava abusando de uma mulher indefesa. E esse julgamento moral, ele reflete uma sociedade que é muito, pautada e tem base num machismo estrutural, infelizmente. Então, no tribunal do júri, nós trouxemos essa discussão. Os jurados conseguiram entender que a Cristiana, ela não deu causa ao próprio estupro. No seu entendimento, a Cristiana não é autora desse homicídio e nem coautora? Eu, particularmente, entendo que, em relação a ela, ficou bem claro que ela se viu envolvida naquela situação ali e ela não teria como controlar a conduta das pessoas que estavam fazendo isso com o Daniel. O promotor me disse que, no entendimento do Ministério Público, você não é autora desse homicídio. Como você recebe essa informação? Com revolta, com tristeza, porque foi graças a esse promotor que eu fui presa. A justiça entendeu que Edson Brites foi o único autor do crime. Hoje ele diz que passou todos esses anos mentindo para proteger a ex-mulher. A ideia era proteger a Cristiana. Nesse cenário, não mais. Para você, a Cristiana, então, mereceu ser julgada pelo homicídio? Com certeza absoluta. Eu não consigo entender, na minha cabeça, como o autor está preso e condenado e a mandante foi absolvida. Edson e Cristiana se separaram logo depois do júri. O que muda para agora você entregar a Cristiana, se não um desejo de vingança? Negativo. Não tem vingança nenhuma. O fato é que ela tá bem e vai continuar, tá plena, tá vivendo a vida dela. Ela tem esse direito. Você foi traído pela Cristiana enquanto estava preso? Sim. Agora, Edson coloca em dúvida até o abuso que Cristiana sofreu no quarto no dia do crime. A cena que você viu ali era de uma violência sexual? Até então, ao meu ver, sim. Era. Mas, como eu te disse, eu só vi ele. Eu só consegui ver ele e ela na cama. Mas aí não faz sentido. Por que ela pediria pra você matar um rapaz que ela franqueou a entrada no quarto pra ter uma relação sexual? Pra que ela ia pedir pra matar? Porque eu peguei ela no pulo com o cara em cima dela, foi por isso. Depois de tudo eu entendo isso. Fato é que tem uma testemunha que diz que Cristiana também levou uns tapas de Edson. Tem um depoimento da Evelyn, na delegacia, que diz que Cristiana também apanhou, assim como Daniel apanhou. Aí eu pergunto, eu coloco essa dúvida no ar, por que Cristiana teria apanhado também de Edson Brites? Você bateu nela? Eu bati nela. Quando eu derrubei ela, eu queria entender o que era aquilo. E ela dizia o que pra você? Ela não disse nada. Ela só saiu da cama, caiu da cama e pulou a janela. A Evelyn chegou a dizer que o Brites bateu na Cristiana naquela noite? Parece que na fase de inquérito. Isso não tinha uma relevância no júri para ser questionado para ela? Esse fato, por exemplo, se ele existiu, ele foi muito secundário ali, porque eu não tenho um histórico de violência. Alguns meses antes do assassinato do jogador Daniel, já existiam boletins de ocorrência contra o Edson Brites feitos pela própria esposa e pelo pai de Edson Brites também. Ele teria ameaçado a esposa de morte. Está no boletim da Polícia Militar.
Então, se você pega todos esses históricos, Edson Brites nunca foi uma pessoa de paz, como ele dizia. Você era um homem violento? Não, absolutamente. Você já tinha uma queixa de violência doméstica contra a Cristiano. O que aconteceu? Sim, você veja, uma queixa não é um processo não é uma condenação, entendeu? Eu acredito que casais brigam. Foi uma briga que a gente teve, uma discussão por ciúmes da parte dela comigo e infelizmente aconteceu isso. Eu estava num lugar com os meus amigos, numa tabacaria, e ela pedindo para mim vir embora e eu falei, já vou. Quando eu cheguei, ela ficou chateada. Seu pai já havia demonstrado algum episódio de violência ou reação a alguma Nunca. situação? Não que eu tenha presenciado, pelo menos. Ele era calmo até aquele dia? Como que era? Sim, meu pai sempre foi muito protetor, sempre foi muito amoroso. Eu te pergunto se você era um homem violento e se a Cristiana te considerava um homem violento, porque se a Cristiana achasse que você era um homem pacífico, como você disse que você era, de onde que ela ia tirar um pedido de assassinato? Sua mulher, então, achava que você era capaz de assassinar alguém? Eu acredito que sim. Se ela me incumbiu daquela missão e falou aquilo pra mim, eu acredito que sim. Cristiana não comentou o histórico criminal do ex-marido. Hoje, em liberdade, Alana, a amiga dela, Evelyn, e Cristiana Brites foram condenadas por crimes secundários ao assassinato de Daniel, como a limpeza da casa onde aconteceu o espancamento. Eu tinha uma filha de 11 anos e ela tinha ficado na casa dos meus pais. E no sábado, minha filha ia voltar para casa. Foi por esse motivo que foi limpa a casa. Fui processada por fraude processual, coação no curso do processo e corrupção de menores. E eu fui condenada por todos os crimes. É um crime medieval, no sentido literal mesmo. Um crime que acontecia na Idade Média, com quem era um herege, né? Você queima vivo, você corta a cabeça, ou algo assim. Algo que a gente pensava que só existia em filme e livro. Graças a Deus, eu não lembro deles, eu não tenho eles na minha cabeça, nem o Edson. Eu tenho o Daniel nos meus pensamentos, muito. Da minha mãe. E eu tenho essa felicidade de ter ele, não ter os assassinos dele.